Esse é o canal Instituto Gaudiya Vaishnava de Educação, pertencente a ISKCON. Meu nome é Mahakrishna Namdas e o nosso objetivo é o de fazer comparações, debates, duelos entre o pensamento ocidental acadêmico vigente na sociedade atual e a sabedoria védica proveniente dos textos revelados milenares da antiga Índia, como o Bhagavad Purana, a Bhagavad Gita e as Upanishads. Essa canção que vocês ouviram na introdução, ela foi escolhida a dedo. Geralmente as nossas introduções auditivas, elas têm um tema, né? Então essa é uma canção do Smiths, do Morrissey. Foi uma banda iconoclasta na década de 80, muito interessante, muitos de vocês devem conhecer, espero. E essa canção chama-se Meat is Murder, carne é assassinato. Então Morrissey já se engajava politicamente contra a matança de animais já na década de 80, né? Um dos pioneiros nesse meio, né? Então, o tema da nossa videoaula de hoje é esse aqui, que eu vou descortinar para vocês: veganismo e consciência de Krishna. Será que veganismo e consciência de Krishna são compatíveis? Será que a consciência de Krishna se torna ainda mais arrojada, mais completa com o veganismo ou não? As pessoas que são seguidores do movimento Hare Krishna, iniciadas, têm um mestre espiritual, elas estão um pouco equivocadas quando elas tentam ser veganas ao mesmo tempo e devotos de Krishna. Então eu vou tentar abrir perguntas e reflexões para que a gente possa pensar sobre essa questão, que é uma questão bastante atual. Quando eu cheguei aqui, onde eu estou hoje, a responsável pela cozinha é vegana, e depois veio uma devota da Rússia, devota antiga. Quando eu estava distribuindo praçada, ela perguntou se tinha preparações veganas para ela. Então isso me alertou. Na verdade eu vi essa questão já de 2010, mas em 2010 eu não dei muita atenção a ela. Existiam 2 seminaristas na turma do Instituto de Aladuta em 2010. Eles um era já iniciado e outro se tornou iniciado depois, mas consequentemente, infelizmente, os 2 já não estão ativos na consciência de Krishna. Mas naquela época eu não dei muita atenção. Então tentei pesquisar, reunir os fatos, os argumentos e tentar apresentar para vocês. Lembre-se, a minha posição vai ser a perspectiva dos Vedas, da Bhagavad Gita, do Srimad Bhagavatam, porque eu tenho a confiança que é a perspectiva, que é a visão de conhecimento mais elevada que existe. Mas eu vou tentar ser neutro, ok? Então vamos lá, acompanha a gente nessa pesquisa. Aqui é a nossa amiga, a nossa mãe. Então é uma questão bem simples: por que a vaca é sagrada? O que se fala popularmente. Por que a vaca é sagrada na Índia? A vaca é sagrada porque nos Puranas falam que nós temos 7 mães, e uma delas é a vaca. Depois que nós desmamamos a nossa mãe natural, muitos até hoje continuam a se alimentar e saborear o leite da vaca. Salvaguarda alguns que hoje têm a questão da intolerância à lactose. Então vamos primeiro investigar as bases da consciência de Krishna e o lacto-vegetarianismo. Por que a consciência de Krishna é adepta do lacto-vegetarianismo, ou seja, de uma refeição
de uma dieta à base de vegetais e lácteos, mas eles não comem nem carne, nem peixe, nem ovos. Então eu vou apresentar alguns postulados dessa questão para a consciência de Krishna, e depois eu vou apresentar alguns postulados do veganismo, que é o veganismo, e depois eu vou tentar entrelaçar os dois, como tem gente tentando fazer hoje em dia, se é possível ou não. Consciência de Krishna significa proteção às vacas. Então o movimento da consciência de Krishna significa as coisas que estão acontecendo, instruídas de acordo com o Bhagavad Gita. Estas são as instruções de Krishna, que Vaishya significa Krishna Goraksha Vanijan. Você produz grãos alimentícios, você dá proteção às vacas, e a vaca, né, produz imenso leite. E do leite você produz tantos alimentos vitamínicos, tais como sandesh, rasa, gula, rabri, dahi, iogurte, tantos que você não conhece. Então aqui nós temos já um posicionamento direto do próprio Srila Prabhupada, né? Eu capturei essa citação no Vedabase. Então, por que os indianos gostam tanto, ou têm todo esse respeito, toda essa questão cultural com as vacas? Um dos fundamentos principais é que, de acordo com os Puranas, de acordo com os Vedas, Krishna, a suprema personalidade de Deus no mundo espiritual, ele é um vaqueiro. Lembra-se como diz na Bíblia, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então o Senhor, Krishna, é um pastor de vacas. Então ele cuida das vacas surabis no mundo espiritual. Então as preparações, a base da refeição, a base da culinária de Goloka Vrindavana é a base de produtos lácteos, iogurte, manteiga, ghee. Então Krishna é um membro da comunidade Vaishya, e os mais elevados devotos, de acordo com Chaitanya Mahaprabhu, as gopis, elas são vaqueiras. Elas levam esses excedentes, esses produtos lácteos, para vender nos centros urbanos. Então existem muitos passatempos envolvendo Krishna e os bezerros, Krishna e as vacas, as gopis e as vacas, etc. Então a cultura de Krishna está totalmente envolvida com as vacas. A vaca é um animal de estimação para Krishna. Os devotos gostam das vacas porque Krishna gosta das vacas. Os devotos de Krishna gostam do que Krishna gosta. Os devotos de Krishna seguem Krishna. Isso é muito simples. Então, existe toda essa cultura por detrás do leite e das vacas. E isso acaba sendo compartilhado entre os devotos. Você sabe qual é a imagem, qual é a referência que Krishna tem na sua joia Kaustuba? Isso é explicado no Bhagavatam, eu não citei o verso. Mas Krishna possui uma gema, uma joia chamada Kaustuba, dependurado como um colar. E nessa joia tem uma ilustração, tem uma foto de alguém que é muito querido por Krishna. Quem será que é? Será que é a mãe Yashoda? Será que é Srimati Radharani? Será que é Subala, Madhumangala? Será que é Nanda Maharaj, Nanda Baba? Não, é uma foto 3x4 de um bezerro que Krishna leva em sua joia Kaustuba, de acordo com o Srimad Bhagavatam. Então Krishna significa Krishna e seus devotos e suas vaquinhas. Consciência de Krishna significa proteção às vacas. Então das vacas o leite, e do leite podemos fazer centenas de alimentos vitamínicos. Eles são todos palatáveis, muito saborosos. Esse também é um dos pontos muito
definido de Prabhupada, que através do leite você obtém o alimento mais saboroso através do sangue da vaca sem ter que degolar a vaca. Então você produz leite, queijo, manteiga, iogurte, todos esses diferentes alimentos. Você faz preparações maravilhosas para oferecer a Krishna. Então a alma condicionada tem a necessidade de satisfazer o corpo, de satisfazer os sentidos. Então o alimento lácteo ele vem cumprir essa tarefa, né? Sem ter que apelar para acabar com a vida da vaquinha. Eles são todos palatáveis, muito saborosos. Então um animal tão bom, fiel, pacífico, a vaca é muito dócil e benéfico. Depois de tomar leite, se matarmos, parece muito bem? Sim, toma o leite e depois mata a vaca. Então não está dando mais leite. Mesmo depois da morte, as vacas fornecem a pele para seus sapatos. Isso é tão benéfico, entende? Mesmo depois da morte, enquanto vive, ele lhe dá um bom leite. Você não pode rejeitar o leite da sociedade humana. Assim que há uma criança nascida, o leite é imediatamente necessário. Para o velho, leite é vida. Pessoa doente, leite é vida. Inválido, leite é vida. Portanto, Krishna está ensinando por meio de sua demonstração prática como ele ama este animal inocente, a vaca. Assim, a sociedade humana deveria desenvolver uma cultura brahmânica, ok? Brahmanas e vacas e grãos. Uma cultura brahmânica com base na proteção das vacas. Namo Go Brahmana Hitaya. Então, Krishna é aquele que protege as vacas e a cultura brahmínica. Esses dois elementos são muito importantes para uma sociedade próspera e uma sociedade avançada que ruma em direção à autorrealização. Brahmanas, sacerdotes, filósofos, pensadores, religiosos, praticantes, e a vaca para suprir o alimento mais saboroso. A sociedade humana deveria desenvolver uma cultura brahmânica com base na proteção das vacas. O Brahmana não pode receber nenhum outro alimento, exceto que é feito de preparação láctea. Isso desenvolve os tecidos mais finos do cérebro. Você pode entender os assuntos sutis na filosofia, na ciência espiritual. Assim como em uma faculdade o homem comum não consegue entender as complexidades científicas, eles exigem alguma qualificação preliminar para entrar na graduação. Foi uma aula do Prabhupada dada no dia 4 de dezembro de 1968, no Templo de Los Angeles. Mas nós temos a agitação da língua. Porque eu ficaria satisfeito simplesmente tomando grãos, leite, vegetais e frutas? Deixe-me manter centenas de matadouros e matar esses animais. O Prabhupada está sendo sarcástico em relação à sociedade secular. Depois de tomar seu leite, embora ela se torne minha mãe, para mim a agitação da língua deixe-os serem mortos. Entende? Aula 15 de maio de 1970 em Los Angeles, do Upanishad, verso 10. Então o Prabhupada explica uma coisa bastante racional, que qual a necessidade da gente matar a vaca? Alguém pode falar que nós precisamos da proteína da carne. Não, isso é uma grande mentira hoje em dia. Nós temos proteína suficiente nas raízes, como a batata, a mandioca, grãos como arroz, feijão, trigo, vegetais, folhas como espinafre, vegetais como aspargos, quiabo, todos eles fornecem uma suficiente produção de proteica para o ser humano. Não há necessidade de matar a vaca. A gente gosta de matar a vaca, a gente tem a predileção da carne da vaca simplesmente para satisfação da língua, do paladar, única e exclusivamente, não é uma necessidade do corpo.
No passado, grandes autoridades selecionaram os alimentos que são mais úteis à saúde e servem para aumentar a duração da vida, tais como produtos lácteos, açúcar, arroz, trigo, frutas e vegetais. Esses alimentos são muito apreciados por aqueles que estão no modo da bondade, Sattva-guna, e que é o modo, né, que é o nível onde a pessoa pode entender o Dharma, a religião, e pode começar a compreender Deus. Todos os alimentos são puros por natureza. Eles são bem diferentes de substâncias intocáveis, tais como carne e bebidas alcoólicas, que estão no modo da ignorância, Tamoguna. Os alimentos gordurosos mencionados no verso 8 não têm nenhuma relação com a gordura animal. Gordura vindo de castanhas como amêndoas, castanha de caju, castanha do Pará, enfim, todos esses tipos de castanhas, né? Eles têm essa gordura que é muito saudável. A gordura do abacate, por exemplo. A gordura animal é disponível sob a forma do leite, sem queijo, iogurte, manteiga, ghee, que é o mais maravilhoso de todos os alimentos. Leite, manteiga, queijo e produtos desse mesmo gênero fornecem uma forma de gordura animal que exclui qualquer necessidade de matar criaturas inocentes. Então esse é o significado da Bhagavad Gita, né, de Prabhupada, capítulo 17, verso 8. Aqui nós temos um postulado, né, que nós temos uma premissa de Prabhupada bastante forte, né. Aqui nós temos um argumento clássico de Prabhupada, né, que resume as ideias da consciência de Krishna e do Vaishnavismo, né, como em geral, o Gaudiya Vaishnavismo em relação ao consumo de produtos lácteos. Aqui outra citação, então: leia nossos livros, cante Hare Krishna, viva uma vida muito simples, produza suas próprias necessidades, não vá para a cidade. Claro que para vender livros podemos ir. Risadas. Nossa política não é a de censurar o avanço material da civilização, mas nossa instrução é que não se esqueça do seu verdadeiro negócio, a autorrealização. Então é chegada no aeroporto, New Mayapur, na nossa comunidade rural, na França, dia 11 de agosto de 1975. Então essa é uma declaração muito forte também do Prabhupada, que o Prabhupada fala que vive uma vida muito simples, produz as suas próprias necessidades. Então o Prabhupada deu ênfase ao que é uma vida no modo da bondade. E qual é o meio ambiente ideal para o cultivo do modo da bondade? O meio rural, o campo. Os devotos deviam plantar os seus próprios alimentos, cuidar, apaziguar as suas próprias vacas e obter seu próprio leite, a rinça. A gente vai falar um pouquinho isso mais para frente, mas de forma geral, o que o Prabhupada queria é isso, que as vacas fossem protegidas pelos devotos em suas comunidades rurais. A aplicação disso ou não a gente vai discutir mais para frente também, a aplicação prática dessa instrução do Prabhupada. Aqui um verso clássico, o Prabhupada também se apoiava muito do próprio Krishna falando, né, que Krishna gosta que ofereçam a ele. Os devotos não oferecem carne, peixe nem ovos para Krishna porque Krishna não quer, Krishna não come, Krishna não desfruta desse tipo de alimentos. Patram pushpam phalantoyam yome bhaktya prayakchati tadaham bhakti paritam ashnami prayatatmanaha. Se alguém me oferecer com amor e devoção, isso é uma questão que faz todo, esse é um ingrediente, né, a flor de tulasi no alimento. Se alguém me oferecer com amor e devoção, yame bhakti prayakchati, uma flor, frutas ou água, eu as aceitaria. Então o Prabhupada sempre argumentava que o Krishna não está pedindo que ofereça carne, vinho, frango assado, galinha na encruzilhada para ele, certo? O que ele está pedindo é isso, né? Folha, flor, frutas, coisas muito simples, mas que estão no modo da bondade, né? Que são obtidas sem violência, sem sofrimento e sem substâncias intocáveis.
Aqui a gente tem um ponto muito interessante. Aqui é como se fosse uma epígrafe, como se fosse você estivesse entrando nas portas do Srimad Bhagavatam e lá tivesse uma declaração. E essa declaração bem grande, né, esse aviso para aqueles que querem entrar no 10º canto do Srimad Bhagavatam é esse aqui. Nivrita Tarshairu Pagyamrad Bhavashada Chotra Manovidamat Ka Uttama Shloka Gunanuvadat Pumam Virajit Vina Pashugnat. A glorificação da Suprema Personalidade de Deus é realizada no sistema Parampara, ou seja, se torna apto para a glorificação de Krishna, de Deus, sua compreensão, através da sucessão discipular. Isto é, ela é transmitida de mestre espiritual a discípulo. Veja que é uma ciência muito antiga e que ela vem sendo transmitida através de um método muito cuidadoso e muito rigoroso, que é chamado Parampara. Qual é o principal instrumento da epistemologia, da teoria do conhecimento dentro do Vaishnavismo, dentro de toda a ciência védica? O Parampara. Porque tudo bem, você tem o conhecimento, mas como é que você vai manter esse conhecimento geração após geração? Então, o método chama-se Parampara, através da sucessão contínua de mestres e discípulos que não degradam, que não desgastam, que não corrompem esse conhecimento. Essa glorificação é saboreada por aqueles que deixaram de ficar interessados na falsa e temporária glorificação desta manifestação cósmica. Não estão interessados mais nas coisas materiais. As descrições do Senhor são o remédio correto para a alma condicionada que se submete a repetidos nascimentos e mortes. Portanto, quem se negará a ouvir tal glorificação do Senhor, imagine, aquilo que vai acabar com todos os nossos problemas, todo o nosso sofrimento. É o que? Krishna Katha, ouvir sobre Krishna. Isso acontece como? Através da sucessão discipular. Quem então não vai sentir atração por isso? Exceto alguém que é açougueiro, aquele que é matador de animais, Pashugnat. Você pode pesquisar aí no seu dicionário de sânscrito. O Mukundão, cabeça de melão, vai depois explicar para vocês o significado de Pashugnat. Mas entende-se Pashugnat como um assassino, um matador de animais inocentes. Exceto alguém que é açougueiro ou aquele que prefere matar seu próprio eu. A questão do Atmaha é aquela pessoa que, mesmo estando na plataforma de vida, mesmo tendo a possibilidade de entender Deus, não se interessa por entender Deus e age como um animal. Essa pessoa está matando a sua alma em vez de reavivá-la. Sobre Brahma e os Vedas. Então, esses foram alguns postulados em relação à consciência de Krishna, ou seja, qualquer pessoa que seja adepto, qualquer pessoa que viva, que sinta prazer ou que esteja envolvido com matança de animais, essa pessoa não pode entender a personalidade de Deus, o Senhor Krishna. Então, esses foram os postulados, né, as premissas em relação ao Vaishnavismo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o veganismo, quais são as suas premissas, o que ele fala. Nós vimos as bases do Lactobvegetarianismo no Vaishnavismo, Gaudiya Vaishnavismo, onde vai ver as bases do veganismo. Responda rápido. Quem é o fundador do veganismo? Você não sabe? Então, eu coloco essa questão porque em 2000, quando eu entrei no movimento, o veganismo era uma coisa muito recente. Eu vi o Mukunda falar que era um cara que numa viagem de LSD tinha criado essa questão. Aí em 2010 eu pergunto para um desses dois garotos que foram alunos no seminário: quem é o criador, quem é o cabeça, quem é o líder, quem é o fundador do veganismo? E simplesmente ele não soube me responder.
eu achei muito interessante porque nós conhecemos a nossa instituição discipular, né? Nós sabemos quem é Srila Prabhupada, o fundador do movimento Hare Krishna, que é discípulo de Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami, que é filho, que é discípulo de Gorakishora Das Babaji, que tem uma relação Shiksha com Bhaktivinoda Thakur, que tem uma relação de Shiksha também com Jagannatha Das Babaji, que vem da sucessão discipular de Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Diva Goswami, que tem membros como Vishwanath Chakravarti Thakur, Baladeva Vidyabhushana. Então, quando você olha para o Gaudiya Vaishnavismo, é uma riqueza de personalidades, de autoridades imaculadas e de filosofia, né? O Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, as Upanishads. Aí eu ficava, pô, o moleque vem pro seminário e pratica uma coisa que ele nem sabe que é um fundador e coloca em nível de igualdade com o Vaishnavismo. Eu não devo estar entendendo bem esse negócio. Eu acho que eu devo estar muito ultrapassado. Eu acho que eu não estou entendendo a proposta arrojada dele, né? Anyway. Mas sim, hoje em dia os veganos fazem pesquisas, né? E colocam os seus fundadores, né? Criam os seus fundadores. Então, Donald Watson, 1910 a 2005, e Elsie Shrigley, do ano de 1899, nascida, abandonou o corpo em 1978. Os dois articularam uma coalizão com os vegetarianos da época que não concordavam com o consumo de laticínios, mel e outros alimentos e produtos de origem animal. Então, especialmente na Inglaterra, né, foi bem peculiar eu ter colocado os Smiths, porque os Smiths é uma banda famosa por ser inglesa. Eles são de Manchester, se eu não me engano. Anyway, então a Inglaterra foi uma das pioneiras no Ocidente em relação ao vegetarianismo. Na cidade de Zurique, na Suíça, nós temos um restaurante fundado em 1890, que é o Hitler. É uma pronúncia difícil. Então esse restaurante funciona até hoje no centro de Zurique, né, do lado da Bahnhofstrasse, e foi aberto em 1890. Então o movimento Hare Krishna, é lógico que ele deu uma nova dinâmica à questão do vegetarianismo, né, especialmente entre os jovens, mas Prabhupada não foi o pioneiro a trazer o vegetarianismo para o Ocidente, mas foi quem deu um grande posicionamento, né? Mas enfim, já existia vegetarianismo no Ocidente, na Inglaterra. A Inglaterra sempre foi um país muito de vanguarda, né? Uma cultura de vanguarda. E mais ou menos por volta do ano de 1944, esses dois, né, o Donald Watson e a Elsie Shrigley, eles fazem essa cisão com esse grupo de vegetarianos que já existia e começam a trazer os primeiros lampejos do veganismo, né, as primeiras sementes, as primeiras bases iniciais do veganismo. Então a gente vê que existiam os vegetarianos que eram mais moderados. Então eles vêm com uma proposta radical, né? Vamos até a última consequência com isso, e essa é bem a marca do veganismo. É maravilhoso que muitos jovens tenham essa adesão ao veganismo. Eu espero que não seja uma adesão de muitos, né, como foi na década de 60 o movimento Flower Power, de muitos na década de 70 em relação ao movimento punk, e agora na década de 90 e 2000 eles se associam, né, a movimentos como Stray Edge e ao veganismo. Espero que não seja apenas um modismo, né, uma modinha, como nós dizemos, mas de qualquer forma o veganismo entre os jovens é muito positivo, né? Especialmente porque cria um ambiente para que eles possam
ser atraídos pelo Bhagavatam, pela Bhagavad Gita, etc., como a gente viu antes no verso do Bhagavatam. Antes, Donald Watson e Sally tentaram, esse era o nome de solteira dela, tentaram criar um grupo com essa proposta, com uma ramificação dentro da tradicional Vegetarian Society, que já existia, né, de Londres, fundada em 30 de setembro de 1847. Veja só já as datas do vegetarianismo no Ocidente, e da qual já faziam parte. Porém, o pedido foi declinado pelo Conselho Consultivo da entidade porque achavam muito radical a proposta deles, né? Então, essas foram algumas das bases. E agora vamos ver qual que é a proposta do veganismo, né? Então, eu trouxe aqui para vocês o Manifesto Veganista, que eu consegui colher no próprio site da, não sei se posso chamar assim, organização. Então, quando existe um fenômeno de massa como o veganismo, ele sempre existe em muitos aspectos. Existe esse aspecto dos jovens, né, interessados por movimentos de contracultura, de música, apoiarem essa questão desse vegetarianismo radical. Isso é bem interessante. Mas existe, especialmente hoje em dia, os donos de restaurante, os cozinheiros estão vendo que existem muitas preparações que são vegetarianas e que você pode vender como preparações gourmets e atrair clientes veganos. Ou seja, enquanto que o grupo de jovens tem um ideal, uma posição de mudança, de fazer alguma coisa diferente, a ideia do veganismo, especialmente entre os restaurantes, é nada mais nada menos que ganhar dinheiro, né? Então, o veganismo é uma filosofia, uma concepção ética e um modo de vida pautado sobre o fundamento dos direitos animais, ou seja, o reconhecimento de que os animais, sendo seres sencientes, aqui a gente já vê uma questão fundamental. Então, o que são seres sencientes? São seres que sentem, que têm sentimento. Aqueles seres que são conscientes, que têm consciência, eles conseguem entender a questão da individualidade, do eu. Aqui os animais são seres sencientes. Mas o que seria mais interessante pesquisar, se debruçar? Apenas essa questão da defesa dos animais, a compaixão pelos animais, que é uma causa extremamente nobre, justa e elevada, mas não seria ainda mais elevado tentar descobrir o que é essa questão do senciente, o que é essa questão da consciência, o que é a consciência? Será que os animais têm consciência ou eles só têm sentimentos? Se eles têm sentimentos, eles não são conscientes, mas essa questão fica totalmente aberta, essa questão não é respondida e parece que não é interesse dos veganos, né? Eles só querem defender os direitos dos animais e acabou, né? Assim como nós vemos muitos grupos, um grupo defendendo um grupo, outro grupo defendendo outro grupo. É lógico que o que a sociedade atual faz com os animais é uma vergonha. É como se fosse uma Auschwitz todos os dias, né? Um holocausto todos os dias, a quantidade de animais que é explorado e assassinado. Um genocídio enorme todos os dias. É lógico que isso é extremamente deplorável, vergonhoso. Mas, além dessas questões periféricas, não seria interessante mais a gente buscar a raiz das questões, o fundamento de tudo? Mas não me parece que os veganistas não estão interessados em responder tal questão, né, os veganos. Então, os animais, sendo seres sencientes, devem ser incluídos em nossa comunidade moral. Perfeito que eles devam ser incluídos na nossa sociedade moral, mas o que é ser um ser senciente? O que é ter consciência? Então, eles devem ter seus interesses respeitados.
Então agora ele vai colocar os interesses, os direitos dos animais, né? São interesses dos animais a continuidade de sua própria vida, a liberdade e a autonomia para buscar os meios para sua sobrevivência e seu bem-estar e não serem utilizados como recursos ou meios para fins humanos, tendo sua existência a propósito em si mesma. Tem que deixar ele solto lá, tranquilo, bonitinho. A todos esses interesses correspondem direitos, os quais são violados quando animais são submetidos à exploração e à condição de propriedade. É um objeto de mercado, né, o animal. O respeito aos direitos animais somente ocorrerá com o fim de sua apropriação e exploração. Por isso, o veganismo propõe a abolição do consumo de todos os produtos e atividades que implicam exploração animal. Ok, é uma proposta bastante interessante. Alimentação, consumo de carne de quaisquer animais, vertebrados ou invertebrados, ovos, leite, gelatina. Gelatina é feita com tutano do boi, né? Socorro, mel, cochonilha, etc. Vestuário, uso de couro e outras peles, lã, penas, plumas, seda, etc. Entretenimento, zoológicos e aquários, circos com animais, rodeios, touradas, corridas de animais, feiras e exposições de animais, rinhas, vaquejadas, farras do boi, cavalgadas, esportes que utilizam animais, etc. Trabalho animal, tração e transporte, cão-guia, cão farejador, ou para os maconheiros fica bom, cão policial, cão segurança, etc. Experimentação animal, procedimentos científicos ou didáticos, testes de segurança ou de qualidades de produtos diversos, caça e pesca, comércio de animais domésticos, exóticos ou silvestres, utilização de animais em rituais religiosos, pode mais ter a galinha na macumba, outras formas de exploração animal. O veganismo deve ser amplamente praticado e jamais vinculado a outras filosofias. Aqui eu acho um ponto fundamental. Então, os próprios veganos defendem, aqui, isso aqui é tirado do Manifesto Veganista, dessa página Sociedade Vegana.org, Manifesto Vegano Veganista, né? Então, os próprios veganos advogam que o veganismo deve ser amplamente praticado e jamais vinculado a outras filosofias, ideias e crenças religiosas. Então, como que o indivíduo sai o indivíduo se torna dito vegano sem conhecer as premissas, sem conhecer os postulados, sem saber o que a sociedade vegana pensa? A sociedade vegana fala: não vincule o veganismo com nenhuma outra filosofia, ideia ou crença. Aí o sujeito se torna Hare Krishna e ele vai tentar ser Hare Krishna, que também é incompatível à consciência de Krishna. Pelo menos vamos investigar isso mais na frente, com os princípios veganos, que são radicais e não buscam autorização. É simplesmente por bem-estar dos animais. É apenas uma questão material. Então, o cara se torna vegano e aí o vegano fala: não se une nenhuma crença. Aí ele tenta se tornar Hare Krishna e vegano, mas o Hare Krishna também fala que não é compatível amplamente as duas opções. Aí nenhum nem outro é compatível. Aí onde que está o problema? Será que o problema está no veganismo? Será que o problema está na consciência de Krishna? Ou será que o problema está no sujeito que é bipolar, que não entende porcaria nenhuma, que tem uma visão superficial das coisas? O veganismo deve ser amplamente praticado e jamais vinculado a outras filosofias, ideias e crenças que não sejam a dos direitos animais. O vegano só quer defender os direitos dos animais. O vegano quer que os animais vivam bem, felizes, gordos, rechonchudos, e ninguém mexa com eles. Será que isso vai ser possível?
E enquanto a relação da consciência, relação se existe vida após a morte, qualquer outra, eles não estão interessados. O vegano não está interessado nisso, ele só quer que o animal se dê bem. Não está preocupado, veja como ele é altruísta, ele não está preocupado com ele entender a realidade e as coisas como elas são. Ele está preocupado com os bens dos animais, só isso. Ele não deve ser um modo de vida restrito a uma pequena parcela da população ou identificada com uma certa tribo. Com certeza, né, os mais velhos, as pessoas mais conservadoras, né, todas as pessoas mais ignorantes, todas elas vão aceitar se tornarem vegetarianos radicais em nome do veganismo. Manter o veganismo atrelado a outras práticas e ideias e condená-lo a permanecer em um círculo restrito de pessoas. Eles estão querendo aumentar a causa deles, né? Anyway, então esse foi alguns dos postulados do veganismo. Tem um outro aqui também que eu queria trazer para vocês. Assim como a sociedade não tolera o racismo, o sexismo, sempre essa questão corpórea, material, né, da defesa dos direitos do corpo, do ser material temporário. Não há necessidade de investigar o que é o ser, quem sou eu, né? Então, são envoltos em questões materiais relativas, né, fenomênicas. Assim como a sociedade não tolera o racismo e o sexismo, nossa luta, companheiro, é para que ela também não tolere o especismo. Aí eu defini, né, essa citação aqui é minha, não é do site. O especismo é a discriminação contra a espécie. Aí eles vão argumentar, e essa argumentação está correta, né? Por que algumas pessoas gostam de alguns animais, como o cachorrinho, o peixinho dourado, o gatinho peludo, o Pussy, e cuidam tão bem, né? Levam eles para o hotel, o veterinário de 5 estrelas e tudo, colocam Ray-Ban no cachorrinho, dão a melhor comida. Já o outro, né, a vaquinha, o porquinho, o cabritinho e o peixinho que não é ornamental, eles matam e comem. Essa questão é que eles chamam de especismo. Isso eles não toleram, porque é uma coisa irracional. Na verdade, o veganismo que é racional e sóbrio, né? O veganismo, ao tratar do respeito aos direitos de seres sensíveis e conscientes, afirma que sua adoção não deve ser vista como questão de opção pessoal, mas de obrigação moral. Todo vegano deve ter 10 cachorros e 10 gatinhos morando dentro de casa. Ouviu bem? Viu? Todo vegano Hare Krishna, todo Hare Krishna vegano tem que ter 10 gatinhos e 10 cachorrinhos, 10 vaquinhas dentro de casa também. Aqui é uma questão central. Por que pessoas que vislumbram a consciência de Krishna ainda sentem atração pelo veganismo? Então aqui vai ter uma questão central, chave, que o movimento para a consciência de Krishna tem que responder. Eu vou listar essas questões para depois então tentar responder ou tentar defender a posição do Vaishnavismo da consciência de Krishna. De antemão, eu vou alertar. A defesa da consciência de Krishna, ela não está na plataforma material, ela não está na plataforma relativa, ela não está na plataforma fenomênica de grupos, raça, credo, na plataforma sectária, como o Prabhupada diz, na plataforma do particular. A defesa do consumo de leite para a consciência de Krishna, para os membros conscientes de Krishna, para os Vaishnavas, ela está na plataforma espiritual, ela está na plataforma transcendental, universal. Então, uma pessoa que consegue só enxergar o material, que só tem uma visão material da coisa, incompleta, limitada, talvez isso não faça coerência. Mas deixe antes de eu listar esses argumentos, né? Então, a questão que as pessoas se tornam veganas, e é uma questão bastante preocupante, sem sombra de dúvida, é a questão da indústria de leite, do leite e o que as indústrias em geral fazem com os animais. Então aqui eu peguei desse site mercyforanimals.org.com.br 9 coisas que a indústria do leite faz, mas não gosta de contar. Você pode ir lá no site depois.
Então, eu não sei quão é aplicável e quão é veraz essas 9 questões, mas honestamente para mim parece que elas são bastante razoáveis, né? Isso para mim parece muito provável que a indústria do leite, totalmente capitalista, totalmente exploratória, totalmente interessada no lucro, no ganho, realmente faz. Agora não sei, por exemplo, se na Europa isso é menos, se na América do Sul isso é mais, os países subdesenvolvidos isso é mais, os países desenvolvidos isso é menos. Não saberia dizer a proporção, mas parece bastante evidente que essas coisas aconteçam mesmo. Então vamos lá. Então, as vacas sofrem com infecções dolorosas. Então as vacas, as indústrias de produção de leite, elas enfiam aqueles sugadores, né, para ordenhar as vacas, aquelas ordenhadoras mecânicas, e aquilo machuca o úbere da vaca. Machuca tanto que nós entramos no segundo item, tem pus no leite. Então os órgãos de saúde de controle de qualidade defendem que existe uma quantidade mínima permissível de células de pus no leite. Parece que uma medida existe para a Europa, mas no Brasil parece que 2 vezes mais é permitida, para variar. Então o rabo dos bezerros são cortados, os rabos, os chifres. Tem uma coisa chamada murchar o bezerro, isso eu vi pessoalmente. A pessoa vai com o canivete no bezerro, e aonde vai nascer o chifre, eles cortam a ponta simplesmente sem anestesia, sem nada. É extremamente cruel, extremamente animalesco. E aí eles vêm com o ferro quente e enfiam no lugar para cauterizar, para acabar com as bactérias. Imagine quanto isso deve doer. Eles cortam a pontinha do chifre nascendo, isso sangra, e aí vem com o ferro quente, né, para cauterizar. Imagine o sofrimento que o animal passa. Sim, isso toda fazenda, todo produtor de leite, pequeno ou grande, médio porte, faz. Os chifres são queimados ou serrados, né? A indústria polui o meio ambiente, né? A questão das fezes, das sujeiras dos animais, elas geralmente escoam para os rios e às vezes chegam até as nascentes, né? Aos lençóis d'água, pode chegar. As vacas são engravidadas à força, né? Praticamente são estupradas, né? Os bezerros são roubados de suas mães. Existe toda uma relação de afeto amoroso entre o bezerro e a vaca, né? A vaca é um animal bastante consciente, com um nível de consciência bastante elevado comparado com os animais vegetais. Os bebês, esse é o termo do site, gente, desculpe. Os bezerros são mortos e vendidos como vitela, né? O baby beef é famoso, né? E as pessoas apreciam isso, é muito triste, né? O bezerrinho é tirado da vaca, da mãe, e assassinado simplesmente para satisfazer o paladar de alguns. O famoso baby beef. Vacas fora do prazo de validade são torturadas e vendidas para a produção de hambúrguer. Ou seja, se não dá mais leite, filha, simplesmente morre. E é dessa forma que você vai dar lucro pra gente. A vaca é vista apenas como objeto de lucro. Então, o produtor, né, de carne, de leite, não está interessado se a vaca tem consciência, se a vaca tem sentimentos, se ela sofre ou não. Ela é apenas um objeto pelo qual eu vou ter lucro. E essa mentalidade exploratória, né, essa mentalidade demoníaca, é extremamente degradante para a sociedade humana e para os indivíduos, né, que a praticam. Então, como é que a gente vai consumir o leite de uma indústria assim? Aí a primeira reflexão que tem que ser feita, né? A gente tem que encarar isso com honestidade. Será que os devotos de Krishna contribuem e consomem queijo obtido de forma violenta? Se um dos princípios éticos para desenvolver a consciência de Krishna é a não conivência com a matança e crueldade contra os animais. E aí?
Será que os devotos também sujam a mão com sangue? Então, duas hipóteses plausíveis. A primeira, o devoto poderia se tornar um asceta e renunciar a todo e qualquer contato com o meio social, ou seja, existe todo esse problema do consumo dos derivados de leite. Não só dos derivados de leite, todo mundo sabe, né, que os cosméticos, muitos produtos, outros produtos alimentícios, eles acabam tendo produtos animais. Muitos dos derivados, muitos dos produtos que nós usamos no nosso dia a dia, utensílios de higiene pessoal, como sabonete, pasta de dente, entre muitos outros, tem produtos animais. E aí, como eu vou fazer para isso? Será que eu vou, em vez de ser um Vaishnava, será que eu vou ter que me tornar um Jainista? Será que eu vou ter que ir para o meio da floresta e ficar isolado sozinho cantando Hare Krishna? Prabhupada não recomendou isso para nós, mesmo que porque o processo recomendado por Sri Chaitanya Mahaprabhu é o de cantar associado com os outros devotos, viver em associação com os outros devotos. Mas para viver com os outros devotos, a gente vive em sociedade e tem todos esses problemas. Então, como eu fazer melhor? Eu sair e ficar sozinho, isolado, praticando Nirjana Bhajana, ou seja, Bhajana solitário. Isso não foi recomendado pelos acharyas e nem por Prabhupada. Então, uma segunda hipótese seria: os devotos poderiam abrir suas próprias fazendas, produzindo seu próprio leite ahimsa. Que isso foi exatamente a recomendação do Prabhupada, né? Então, quando nós vamos à Índia, nós vemos muito isso, né? Quando você vai num templo, o templo ele tem a sua goshala. Na goshala tem cerca de meia dúzia de vaquinha, e essa vaca produz o leite para as deidades, produz o leite que vai fazer a sagula, sandesh e outros derivados. Duas questões. Será que é possível alguém em sociedade, mesmo que se torne um vegano, já que é uma posição radical, porque a questão é tão contaminada, é tão densa, então ele tem que ter essa atitude radical. Mas será que ele vai conseguir manter, sustentar essa questão radical por anos e anos e anos e anos e ficar com a mente pacífica, com a mente feliz? Depois de toda essa radicalidade, depois de toda essa austeridade, qual vai ser o benefício realmente que ele consegue construir? Será que ele conseguiu acabar com a indústria do leite? Será que ele conseguiu parar a matança de animais? Qual é o benefício pessoal que ele conseguiu para ele? É de todo desprezível? É de todo desnecessário? Não. Mas será que é uma hipótese acessível para todos? Será que é um caminho acessível para todos? Ou é muito radical? Quais os benefícios que o indivíduo e os animais realmente ganham com essa posição radical de abstenção total de produtos animais? A grande questão já para os devotos os devotos, como a Haripurushottam recomenda, é que os devotos vivem em comunidade rural, porque numa comunidade rural é onde está no modo da bondade. A grande questão é: será que os devotos, que geralmente são urbanoides, são filhos de pais e mães totalmente inseridos na sociedade, né, acostumados com supermercado, televisão, lanchonete, todo esse modus vivendi, o modo de vida no campo é totalmente diferente. Para viver no campo é necessário muito trabalho e muita técnica de cultivo, de plantio,
de manejo com os animais, tudo isso requer uma ciência profunda. A agricultura não é uma coisa que você produz, aprende e desenvolve de um dia para a noite. Será que a grande maioria dos devotos vão conseguir se tornar agricultores, vão conseguir viver no meio do campo de maneira pacífica, cultivando o modo da bondade? Será que essa é uma opção real, prática para a grande maioria da sociedade consciente de Krishna? Outra questão a ser colocada: se os devotos ficam em comunidades rurais apenas, quem é que vai pregar, quem é que vai espalhar a mensagem da consciência de Krishna para as pessoas? As pessoas estão nos centros urbanos, nas cidades. Como é que a gente vai fazer a mensagem da consciência de Krishna, da Bhagavad Gita, do Srimad Bhagavatam, dos livros de Prabhupada, chegarem para essas pessoas se os devotos estão isolados? É lógico que tudo isso dá para se equilibrar, mas uma questão fundamental é: qual é o objetivo do devoto? Qual é a missão do devoto? A missão do devoto é cultivar uma espiritualidade e avanço espiritual só para ele, num grupo fechado, ou o devoto deve ser um instrumento Vyasatin nas mãos do Sr. Krishna para levar essa mensagem, para levar o Mahamantra, para levar os nomes de Krishna para todas as pessoas e beneficiar as pessoas. Ou seja, o devoto deve beneficiar apenas a si mesmo e avançar, sair desse mundo material, se livrar disso rápido, pronto e acabou? Ou ele é um instrumento da misericórdia de Krishna para levar a religião, para levar o benefício máximo para as outras pessoas? Quem vai pregar nas cidades, né, meu filho? Contexto atual na era de Kali. Então, quando nós vemos essa crueldade da indústria do leite, a primeira coisa que tem que ser feito é contextualizar o assunto. E aonde deve ser contextualizado? Qual é o contexto? Qual é a era que nós vivemos? Qual é a era que nós vivemos? Então, de acordo com os Vedas, nós vivemos na era de Kali. Então, isso para os devotos, com relação ao consumo de produtos lácteos, isso tem que ser levado muito em consideração. Será que eu devo optar por uma opção radical, me apartar totalmente dessa indústria, viver totalmente isolado dela? Ou eu devo entender outros pontos? De acordo com os Vedas, um ponto importantíssimo a ser entendido é essa era de Kali. A era de Kali é comparada a um inverno rigoroso. Imagine que está fazendo 20 graus abaixo de zero lá fora. Você acha que você vai conseguir sair de bermuda e camiseta lá fora com 20 abaixo de zero? Se está tendo uma nevasca forte, será que dá para sair? Agora, quando é verão, está 30 graus, aí você vai na piscina, no clube, na praia. Aí você pode pegar uma praia, mas com 20 abaixo de zero, será que dá para pegar a praia? A culpa é da praia? Não, a culpa é do tempo, né? A era de Kali é que tem essas características, né? Assim, com o inverno rigoroso, tem neve e frio abaixo de zero. Então vamos tentar entender primeiro essa questão do contexto da era de Kali que nós estamos vivendo. Ó sábio, nesta férrea era de Kali, os homens têm vida curta. Eles são briguentos, preguiçosos, desorientados. Aí na tradução de Vishwanath Chakravarti Thakura fala que eles são desorientados porque eles são privados da associação com os devotos, porque os devotos são muito raros em Kali Yuga. São azarentos e, acima de tudo, são sempre perturbados. Então as pessoas, o ser humano em Kali Yuga, ele está numa condição bastante precária. Ele está numa condição bastante desesperada. Aqui já no 12º canto, no último canto do Srimad Bhagavatam, já
fazendo profecias para Ericália, né? Fazendo as previsões. Então os servos abandonarão o senhor que tiver perdido sua riqueza, mesmo que esse senhor seja uma pessoa santa de caráter exemplar. Os patrões abandonarão um servo incapacitado, mesmo que esse servo tenha estado na família por gerações. As vacas, aí colocaram em sublinhado, né? Será que fez isso? As vacas serão abandonadas ou mortas quando deixarem de dar leite. Será que a indústria do leite hoje faz isso? Isso está sendo falado há 5.000 anos atrás. Será que isso acontece hoje? Será que no inverno rigoroso neva? Mas sempre há uma esperança. Então, nesse mesmo capítulo, né, do 12º canto, aterrorizado e prestes a morrer, um homem sucumbe em sua cama. Embora sua voz esteja embargada e ele mal saiba o que está dizendo, caso entoe o santo nome do Senhor, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, poderá se libertar da reação do trabalho frutivo, que são nossas atividades que nos enredam, né? E alcançar o destino supremo. Mas ainda assim, as pessoas na era de Kali não adorarão o Senhor Supremo. Então esse foi o verso 54, capítulo 3, 12º canto. Em Kali Yuga, os objetos, os lugares e mesmo os indivíduos estão todos poluídos. Então essa é a situação da era de Kali, gente. Tudo corrompido, tudo poluído. E não se fala aqui com dramaticidade, com alarmismo. Não, é uma voz muito profunda, muito sábia que está dizendo. Em Kali Yuga tudo é poluído. A onipotente personalidade de Deus, todavia, pode remover toda essa contaminação da vida daquele que fixa o Senhor dentro de sua mente. E aqui o verso que eu queria chegar, Kalerdosha Nidirajan Astiheko Mahanguna Kirtanareva Krishnasya Mukta Sangha Parambrajet. Meu querido rei, embora Kali Yuga seja um oceano de defeitos, existe ainda assim uma boa qualidade em relação a esta era. Pelo simples cantar do Mahamantra Hare Krishna, pode-se ficar livre do cativeiro material e ser promovido ao reino transcendental. Hari, 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 oh. Quem é que vai cantar o Mahamantra? Quem é que vai cantar os santos nomes? Quem é que vai apresentar os santos nomes? Quem é que vai levar os santos nomes de Krishna para a sociedade? Os mormons? Os veganos? Os devotos de Krishna. Então há necessidade intrínseca dos devotos estarem inseridos na sociedade, pelo menos para fazer esse serviço missionário de levar a religião, de levar o Yuga Dharma, os santos nomes. Senão, como que os devotos vão conseguir que Krishna fique satisfeito e o Sr. Chaitanya Mahaprabhu cumpra o seu propósito? Um ponto interessante também é o seguinte: Prabhupada era muito prático e Prabhupada conhecia os seus discípulos, nós, os devotos ocidentais. Ele conhecia a mentalidade do ocidental. Será que eu devo deixar o processo para a consciência de Krishna apenas para alguns seguirem? Eu não consegui encontrar nenhuma citação que Prabhupada apoia o veganismo. Pelo menos uma citação explícita, né, de destaque. Também não encontrei nenhuma citação em que Prabhupada critica ou discrimine o vegetarianismo radical. Mas a grande questão é, será que a grande maioria dos devotos vai conseguir ser adepta de um vegetarianismo radical? Imagine, os devotos já não se intoxicam. Os devotos não comem carne, peixe nem ovos. Os devotos não praticam sexo fora do planejamento familiar, sexo ilícito. Os devotos
não praticam jogos de azar. Imagine alguém que está entusiasmada, que está buscando vida espiritual, mas ainda tem um nível de consciência bastante encoberto e vê, não pode isso, não pode isso, não pode isso, e aí só pode comer folhas, legumes, verduras, não pode comer nenhum tipo de chocolate porque vai leite, não pode comer nenhum tipo de queijo, não pode nada disso. Da onde vai vir o prazer para o neófito, para o devotinho que está começando? Será que esse vai ser um processo atrativo para a grande massa? É lógico que o remédio para as pessoas é o cantar dos santos nomes, mas a gente precisa de uma isca. E essa isca chama-se Krishna Prasada. Se a prasada não for atrativa, como é que as pessoas vão vir? É lógico que, em certo sentido, falando da minha pessoa, eu sou um pouco suspeito, porque eu gosto de produtos lácteos, todo mundo sabe. Mas será que a gente vai conseguir privar a grande maioria das pessoas de consumir produtos lácteos? E mesmo assim a gente vai se tornar um movimento atrativo para as pessoas? Ou a gente vai se tornar um bando de ascetas fechados? É óbvio, se alguém consegue ser consciente de Krishna e ter uma dieta vegetariana radical, ele vai estar se livrando de um monte de problemas. Isso é um fato. Mas será que a grande maioria vai conseguir? Uma outra questão vinculada a essa. Será que a autorrealização, o fato de eu atrair Krishna, depende do meu esforço, da minha austeridade, da minha disciplina, do meu autocontrole? O que é que Krishna está esperando de nós? O que ele falou lá? Se alguém me oferece com amor e devoção. Vamos seguir o barco. Aqui outro verso maravilhoso. Sarvadharma parityaja manekam sharanam braja ahantuan sarva papebhyo mokshashyami mashuchaha. Abandone todas as variedades de religião, de filosofia, de idealismo e simplesmente renda-se a mim. Seja meu servo. Eu libertarei de todas as reações pecaminosas, não tema. Essa questão é bem interessante. Imagine para alguém que está inserido, para alguém que é adepto do movimento do Shri Chaitanya Mahaprabhu. O movimento do Shri Chaitanya Mahaprabhu, o movimento de Sankirtan, o movimento de Jivadoya, de levar a misericórdia para as almas caídas. Então imagine que a pessoa está inserida em sociedade, sendo um devoto. Ele é um distribuidor de livros, ele tem um Namahata, ele tem um Bhakti Vriksha, ele está de maneira ativa pregando e levando a mensagem de Chaitanya Mahaprabhu, a mensagem da Bhagavad Gita, do Srimad Bhagavatam, levando o Mahamantra. Então essa pessoa está tentando satisfazer o mestre espiritual, está tentando seguir as ordens do mestre espiritual. Essa pessoa está tentando seguir as ordens, a instrução de Krishna. Por que Krishna não vai agir? Mamekam sharanam vraja. Eu libertarei de todas as reações pecaminosas. Em Kali-yuga tudo é contaminado. Então, imagine que tudo é contaminado. Imagine como se fosse um grande esgoto. Imagine que você entrou dentro do esgoto. Essa é a de Kali. Será que quando você está tentando caminhar nesse esgoto, você vai se sujar? Sim ou não? Aí o que Krishna está prometendo aqui? O que Krishna está dando? Qual é a palavra de Krishna? Eu libertarei de todas as reações pecaminosas, eu libertarei de toda a sujeira. Não tema, confie em mim, renda-se a mim. Sarvadharma parityaja, renda-se a mim, eu te protegerei, eu cuidarei de você. Se houver problemas devido ao envolvimento com o mundo, devido à sua prática, devido à sua tentativa de pregar, de levar a consciência de Krishna, eu te libertarei dessas reações. Essa é a conclusão do Bhagavad Gita, gente. Agora a pessoa tem a ideia brilhante, né? A pessoa é iluminada? Não.
Eu, pelo meu próprio esforço, pela minha própria disciplina, pela minha própria austeridade, eu não vou me contaminar com o mundo. Vou ser um vegano. Se ela consegue ser um vegano e ainda ser um grande pregador, um grande devoto consciente de Krishna, pô, o cara tá de parabéns. Mas será que a grande maioria vai conseguir? E por que eu não vou confiar em Krishna? Por que eu não vou me render a Krishna e confiar na palavra dele? Mãe, Kansharanam Vraja, Ahantuan Sarva Papebyo. Ahantuan Sarva Papebyo. Eu te livrarei de todas as relações pecaminosas. Sarva Papebyo. Krishna está falando que pessoalmente ele vai tomar essas reações dos devotos. Por que não confiar em Krishna? Por que não ter fé em Krishna? Uma outra questão. Será que Prabhupada sabia das atividades nefastas da indústria do leite? Por exemplo, nós colocamos 9 itens. O Prabhupada está meio zangado aqui. Nós colocamos 9 itens que a indústria do leite, né? Essa indústria comete atos violentos, né, contra os animais. A grande questão, Prabhupada veio para o mundo ocidental na década de 60, é muito recente. Você acha que naquela época isso já não acontecia? Ou você acha que Prabhupada é um tolo, é um ingênuo, é um bobo que não sabia dessas coisas? Mas agora, né, eu, o gênio, o cara visionário, né, aqui no ano 2000, eu sou mais inteligente que Prabhupada, porque Prabhupada não conseguiu enxergar essas questões, mas eu consigo enxergar. Por isso eu vou ser um Hare Krishna vegano. Prabhupada não conseguiu enxergar essas questões da crueldade da indústria do leite, mas eu sou mais inteligente, sou mais esperto que Prabhupada. Por que eu vou simplesmente seguir as instruções de Prabhupada como estão em seus livros? Não, eu vou criar algo mais, porque eu sou mais inteligente, eu sou mais esperto que Prabhupada. Isso é demoníaco, essa é uma mentalidade. Eu, né, que vim de uma turminha de jovens lá da Barra Funda, aqui nas Verduradas, agora, para continuar isso, eu vou ser um vegano entre os Hare Krishna. Eu vou ser melhor que os Hare Krishna e mais esperto que o líder deles, que é Srila Prabhupada. Acontece que os dois não estão nem mais entre os devotos hoje em dia, né? Essa aqui é uma citação de Prabhupada, no Prabhupada Lamrita. Eu vou pedir desculpas porque essa não é uma atitude muito científica, muito acadêmica, porque eu não estou trazendo para vocês a citação exata. Mas eu me lembro muito bem dessa citação no Prabhupada Lamrita, só que depois, quando você vai procurar, especialmente no Prabhupada Lamrita, ele não tem um guia de buscas, ele não tem um instrumento, um operador de buscas. Mas eu me lembro muito bem, porque eu escrevi essa citação e eu peguei do lugar, só que eu não coloquei o lugar exato que está no Prabhupada Lamrita. Então o Prabhupada fala: se existe leite em caixinha no supermercado, por que alguém vai se dar ao trabalho de criar uma vaca em casa? Então, até o ponto que a gente consegue apreciar a transcendental inteligência e consciência de Prabhupada, Prabhupada era um homem muito prático. No livro do Harishauri, Prabhupada está em Delhi e não tinha doces para oferecer para as deidades. Prabhupada fala para ir na loja de doces, comprar e oferecer para a deidade. Então Prabhupada era um homem muito prático. Prabhupada sabia que Krishna retira as nossas reações pecaminosas se nós estamos agindo por prazer de Krishna. Se nós estamos agindo para a missão, para a satisfação de Krishna, para cumprir a ordem do mestre espiritual. Agora, se você está agindo para você mesmo, para o seu capricho, e o seu envolvimento com a consciência de Krishna, com a ordem do mestre espiritual, com a ordem de Krishna, não é 100%, aí eu não sei se Krishna vai retirar a sua reação pecaminosa. Mas Krishna garante, aquele que está totalmente entregue à ordem do mestre espiritual, à ordem de Krishna Bhagavad Gita, Krishna vai retirar a Hantuan Sarvapyo, suas reações pecaminosas. Por isso que a gente vê esse tipo de mentalidade. Prabhupada era muito prática. Prabhupada dependia de Krishna. Simplesmente isso. E já que Prabhupada não deu uma instrução para os devotos, deixem de comer leite. Muito pelo contrário, Prabhupada falou que fala sobre a sagula, Sandesh, Gorf, Rabri,
pera e tantos outros doces, gulab jamun. Prabhupada apreciava muito esses doces, que esses doces fossem oferecidos para Krishna e que os devotos se infartassem, se banqueteassem com esses doces. Por que eu não vou seguir Prabhupada? Por que agora eu acho que eu sou mais inteligente que Prabhupada? Que ideia estúpida e demoníaca é essa? Se é o que o próprio Vishwanath Chakravarti Thakur fala, e a gente canta isso todos os dias, Sakshadaritena, Samasta Shastra, o mestre espiritual é o representante de Krishna. O que o mestre espiritual está dizendo é a vontade de Krishna para nós. E não tem sombra de dúvidas que Prabhupada é um mestre espiritual fidedigno, autêntico. Veja tudo que ele fez. Por que inventar alguma coisa nova? E geralmente não são aqueles grandes seguidores de Prabhupada que aderem, né? Eles até passam a mão na cabeça, mas são devotos jovens, não muito maduros espiritualmente, que vêm com essas inversões, contaminações, essa porcaria. Então o mestre espiritual é o representante de Krishna. É Krishna que está falando para nós. E aí, o Vishwanath Chakravarti Thakur explica que Quinto Prabhu, que esse é o veredito de todas as escrituras. E aqui eu trouxe o veredito do Srimad Bhagavatam. Ó Senhor, que vos assemelhais ao sol reluzente, estáis sempre disposto a realizar os desejos do vosso devoto. E portanto sois conhecido como a árvore dos desejos, Vanchakalpataru. Ao refugiarem-se inteiramente em vossos pés e lótus, a fim de cruzarem o turbulento oceano da ignorância, os acharyas deixam na terra o método que os ajudou nesta conquista. E como sois muito misericordioso com vossos outros devotos, aceitais este método que o mestre ensinou e praticou, este método para ajudá-los. Então o que o mestre espiritual faz, Krishna assina embaixo, é simples. As declarações dos servos do Senhor que são dotados de poder, Shakti, são sempre verdadeiras e os atos que executam são exemplares quando compatíveis com aquelas declarações. Portanto, quem é inteligente deve levar a cabo as instruções deles, do mestre espiritual de Srila Prabhupada. Então, encerrando. Então, qual é a visão do movimento Hare Krishna? O ideal é que os devotos cuidem das suas próprias vacas, criem suas próprias vacas, mas nem sempre isso é viável. Então, essa aqui é a visão do Prabhupada, a instrução ideal, né? Então, leia nossos livros, cante Hare Krishna, viva uma vida muito simples, produza suas próprias necessidades, não vá para a cidade. Claro que para vender livros podemos ir. Veja que tem todo um contexto, tem toda uma ideia por detrás. Nossa política não é a de censurar o avanço material da civilização, mas nossa instrução é que não se esqueça de seu verdadeiro negócio, a autorrealização. O veganismo não traz autorrealização, nem tem ideia do que é isso. Ok? Srila Prabhupada aqui. Tchau. Então, muito obrigado pela atenção, por terem assistido esse vídeo entre veganismo e consciência de Krishna. Espero que tenha podido ajudar a clarear um pouco mais esse terreno que é nebuloso. Lembre-se, nós somos devotos de Krishna, nós seguimos o mestre espiritual Srila Prabhupada e as escrituras reveladas, os Vedas, Shastra Yonitvat. Qualquer outra filosofia, qualquer outra ideia produzida pela mente humana, ela não vai conseguir salvar a alma desse enredamento material. Então, muito obrigado, tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Hare Krishna e tchau!